Olá, pessoal. Boa tarde. Que prazer poder fazer mais esse encontro do Clube do Livro. Desta vez, recebendo uma professora queridíssima, que é a professora Joiciane Menezes, lá do Ceará, para falar sobre uma obra também muito especial. Eu li esse livro no ano de 2020, há pouco tempo, e ele me tocou e me emocionou de uma forma tão profunda. É tão sensível, é tão bonito que eu digo a vocês, quem não leu O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, não deixe de ler essa obra. Ela trata de várias nuances das relações humanas, não só em relação às suas relações afetivas, familiares, mas também na própria identidade, na própria individualidade do sujeito. E por isso eu não poderia chamar outra pessoa que não fosse a professora Joiciane para falar sobre esse livro, especialmente na parte em que a gente vai tratar sobre a diferença entre deficiência e incapacidade, que muitas vezes a deficiência ela é vista como um incapacitismo e é retratada na obra por meio de uma personagem que é um anã. Mas eu vou chamar a professora Joiciane aqui para participar da nossa conversa. Ela já estava me esperando, mas eu vou mandar aqui o convite para que a gente possa começar. Nossa, olha, ela já entrou aqui. Deixa eu só mandar a solicitação. Cadê? Aqui, pronto. Solicitação, vamos aguardar só ela aceitar. Cadê? Enquanto isso, nós vamos. Opa. Cadê? Mandei de novo. Olá, professora! Olá, tudo bem? Como é que você está? Deixa eu me situar aqui, que eu sou um pouco desajeitada com essas. Eu sei que você é fera nas lives, né? Mas eu, eu não tenho muita habilidade, não. Fico sem saber como é que. E fiquei em casa hoje, estou aqui sem o suporte de segurar o celular, mas vamos lá. Não, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aqui é tudo informal, é um bate-papo, uma conversa, apesar de ter um conteúdo jurídico, mas ela também, pelo aspecto literário que envolve o Clube do Livro, a gente torna essa interação um pouco mais realmente mais informal. Então, professora, nem se preocupe com isso. Primeiro, gostaria de dar boas-vindas a você, se me permite chamar você, Claro, professora, Patrícia. que é uma pessoa, uma querida, que eu admiro demais, não só como profissional, mas também a pessoa extraordinária. E também a quem está acompanhando aqui a nossa live, dizer que foi um prazer, é um prazer muito grande recebê-la. Quando eu estava pensando, né, quem eu vou convidar para falar desse livro, desde que eu li esse livro, eu me apaixonei, eu me encantei pela narrativa do Walter Hugo Mãe, a forma sensível como ele trata questões tão Densas, né? tristes, tensas, conflituosas, né? E aí, quando eu penso numa das figuras centrais desse livro, para mim, é uma das figuras centrais, que é a Anã, né? E aí eu disse, eu preciso falar com alguém que seja muito referência quando fala da pessoa com deficiência, de capacitismo, de falar dessa distinção que é tão importante, que ainda se faz tão necessária de esclarecimento ainda hoje da nossa sociedade. Então, professora Joiciane, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra e um prazer recebê-la nesse nosso encontro aqui virtual para falar sobre esta obra, O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Vou passar a palavra para você fazer as considerações iniciais e a gente começar a falar deste livro lindo. Foi uma alegria, Patrícia, quando você me convidou, eu não tinha lido esse livro, né? Então foi um presente que você me deu, porque eu gosto muito do Walter Hugo Mãe, mas não tinha sido esse exatamente o que tinha me tomado. Eu tinha visto aquele Fábrica de Espanhóis e um outro livro que abordava também uma criança cega, né, no Japão, né? E aí que também envolvia
essa visão, na verdade, um modelo da prescindência da abordagem da deficiência. Mas eu te confesso que teve tanta coisa nesse livro que me chamou a atenção que eu realmente não foquei só na situação da Anã. E é tão constrangedor para a gente falar a Anã, mas porque a personagem não tem nome. E é exatamente propositadamente, né? Porque ela não tem identidade reconhecida, ela não tem corpo reconhecido, ela não tem personalidade reconhecida, ela não tem autonomia, ela não tem desejos, ela não tem pertença, né? E, assim, antes de entrar propriamente no livro, eu até faço aqui o convite para aqueles que estão aqui. Eu vi a Anis lá e vi a nossa querida Daniele Teixeira aqui, que vejam esse livro, que ele realmente vale super a pena, né? Nesse finzinho de julho, que muitos não estão exatamente de férias, mas a gente se presenteia com uma literatura leve e, ao mesmo tempo, profunda, porque é uma característica que tem o Walter Ugumãe Mãe de escrever tocando temas sensíveis, mas com uma linguagem tão apurada, tão fina e tão sutil que é valoroso ler, até quando ele trata de coisas tristes, né? Então, o Walter Hugo é formado em Direito também, eu não sei se propositadamente, né, é fácil a gente catar coisas que interessam ao direito de família, aos direitos fundamentais aqui do livro, né? Porque, de todo modo, o livro Filho de Mil Homens se passa numa pequena comunidade e num livro que não é um livro, não é um livro volumoso, pelo contrário, é um livro fininho. Ele e entretece a trama de vários personagens, cada qual com as suas dores e seus dilemas existenciais sérios, porque o dilema existencial de cada um é sério, né? A gente que olha de fora e tem os nossos próprios dilemas, quando encontra o outro, cujo dilema é diverso, não significa que a dor seja menor ou maior do que a nossa, né? Na forma como nós lidamos com isso. E aí nós temos vários personagens que vão passeando por aí. E a figura da Anã começa porque é ela quem vive nessa comunidade, desperta a piedade das pessoas que tratam de suprir as suas necessidades, enquanto ela é Anã. Alguém digno de piedade, que não tem... Óbvio, eles reconhecem a vulnerabilidade, mas eles reconhecem a vulnerabilidade como uma menor valia que a ela é atribuída. Ela é menor, menos digna, mas deve ser tratada pela piedade, pelo cuidado. Sem que lhe seja reconhecida sequer personalidade, muito menos um nome, né? E a visão capacitista do texto é porque realmente trata a Anã, ora como criança, ora como coisinha, ora como cute, né? O ursinho, né? Que é alguém que tem a caminha pequena, que não pode ter a cama grande. Veja que a sutileza, que as mulheres da vila, quando visitam, né, se surpreendem porque a cama dela é uma cama grande e que, por vezes, pode estar ali dando margem à ideia, né, de que houve alguma visita àquela cama, né? E assim eles não compreendem como essa mulher pode exercer algum domínio sobre o seu corpo. E, de fato, ela não tinha, porque o que ela tinha era a ausência. É o que eu acho mais sutil no livro, é que ele diz que as pessoas praticamente todas são feitas de ausência. E a ausência da Anã, eu aqui, do meu constrangimento de chamar Anã, né, dessa mulher sem nome, sem corpo, era a ausência também de afeto, porque todos os personagens sofrem a ausência do afeto. Enquanto um deles, por mais sensível que seja na sua abordagem, acaba conclamando um núcleo dessa comunidade, né? Há uma mudança de parâmetro, uma mudança de postura, há um amor mais empático. Quando ele diz, tem um trecho que eu até copiei, o Kindle facilita, porque ele vai nos dando cards, né, do que a gente marca. Eu até copiei quando ele diz para o filho, que ele acaba perfilhando, que há um momento em que nós devemos amar independente de a quem, né? E o que ele chama de amar, que eu acho muito sensacional,
Não é esse sentimento subjetivo só de bem-querer. É o acolher, é o aceitar a pessoa. Eu não sei se eu coloquei aqui em destaque, mas o que ele diz é que amor é uma atitude, é uma predisposição natural de ser a favor de alguém. E essa predisposição de ser a favor de alguém é um acolhimento. Gente, como todos nós precisamos de acolhimento. Exatamente. Então a gente tem na narrativa vários personagens que a princípio eles são apresentados separadamente nos primeiros capítulos e ao longo da história a história deles vai se entrelaçando, né? Então a gente tem um pescador solitário que acreditava-se não ser uma pessoa inteira por falta de amor. E aí ele acha que esse amor ele vai ser descoberto através de um filho e ele passa a buscar esse filho que acaba sendo o filho da Anã que Exato. Morre no parto e acaba aí ele, a princípio após o seu nascimento ele é acolhido por um velho senhor, o velho Alfredo, né, já viúvo. Cheio de seus... gente, olha o que é que eu estou fazendo comigo. Isso se chama vulnerabilidade. O que é que eu faço? Aqui, peguei no lugar errado. Isso se chama vulnerabilidade técnica, tá? Então, Patrícia, aí a gente tem a Anã acabou, ela engravidou, né? Inclusive, as pessoas, a gente vai falar sobre isso, as pessoas não associavam a Anã à sexualidade, né? E aí ela acabava, nessas ausências, muitos homens casados da cidade, cerca de 15 homens, acabavam visitando o corpo da Anã, para usar até a expressão que é utilizada no livro. Usa, né? Interessante que ele diz, metendo-se com ela. E muitas vezes ela não queria, mas a força para resistir também não era grande, né? Ela não tinha força essa resistência, ela não tinha nenhuma resistência, né? E aí esse filho ele acaba sendo acolhido no nascimento, né, por um velho viúvo que acaba meio que transferindo até a carência dele pela falta da esposa já falecida para esse filho que vem até ocupar o lugar dessa mulher. E aí, como ele já era uma pessoa de idade, em um determinado momento da adolescência do Camilo, que é esse filho da Anã, né? O Camilo acaba ficando sozinho no mundo e é quando ele conhece o Crisóstomo, o pescador, que lhe acolhe como filho. Né? E o bacana é que ele diz assim, e esse é um filho que eu amo tanto, que é como se ele fosse mesmo minha criação. Mas o que é bacana nesse momento, Patrícia, e me chama a atenção, assim, é que fica muito clara a socioafetividade, que rapidamente a comunidade vê como se fosse pai e filho desde sempre, né? É a paciência que é, para mim, uma virtude muito difícil do Crisóstomo em reeducar esse filho. Que, embora tivesse recebido uma boa educação formal do velho Alfredo, que o convidava à leitura, né? Ele dizia que o telhado de uma casa podia se sustentar apenas com um livro lido, né? Ele fazia essas metáforazinhas, mas ele também passou para o Camilo toda a tradição de preconceito que ele alimentava. Então, o Camilo tinha uma aversão aos maricas, aos homens efeminados, porque era já uma herança do Alfredo. Né? Então, não só a comunidade é permeada de valores tradicionais que acabam escapando, deixando escapar preconceito. Isaura, que é uma outra personagem que adiante vem casar com o Crisóstomo, né? Vem viver com ele, depois de ter casado com o tal homem maricas, porque Isaura era rejeitada e se sentia esvaziada. Isso é um ponto bacana do texto, que ele ressalta como se a mulher precisasse de alguém para se completar, né? Como mulher. Embora todos os personagens precisassem do afeto para se tornarem inteiros, completos, a Isaura ela demonstrava que somente pelo casamento ela poderia conseguir alguma liberdade. E ela tinha e também algum valor, né? E até um valor social. E algum valor. E então isso traz um outro ponto que também é sentido pela mulher, pela pessoa homossexual, pela pessoa com deficiência, seria essa necessidade da inclusão, né? De se tornar típico naquele enredo
especialmente numa comunidade pequena, né? Então ela se sentia rejeitada porque de princípio ela estimava que o vizinho seria o seu pretendente e ela temia, inclusive, porque ela tinha que conservar sua castidade como uma chave de acesso a esse casamento, então ela temia até tocar o próprio corpo e, com isso, resvalar, prejuízo à sua honradez. E acaba que ela cede ao tal pretendente, que também a rejeita, ao final a rejeita, e ela acaba se cuidar dos pais, né? E vai recrudescendo e se esvaziando até a se negar como pessoa, né? Ela não tinha nenhuma autoestima, nenhum traço de amor próprio, ela só tinha culpa e alguma raiva. Exato. E aí a gente tem o homem maricas, né, que é o Antonino, que ele tenta, inclusive, ele é rejeitado pela própria mãe, a Matilde, que é como se ela se sentisse menos mãe, frustrada por não ter um homem-homem. Um filho né? homem, né? Isso. E ele acaba, inclusive, tentando ocultar essa sexualidade através de um casamento de fachada, né? Para resgatar o amor dessa mãe, né? Exatamente. Então, esse livro, ele traz uma infinidade, fora, além de outros personagens que ainda são mais secundários, que não são esses mais principais na obra, que permite uma série de discussões, mas a gente vai acabar se atendo mais a alguns temas centrais da obra, né? E aí eu chamo a atenção dessa visão diferenciada sobre essas múltiplas personalidades, que é destacada já no próprio prefácio da obra, quando se fala assim: cada personagem que num convencional romance de viés documental ou sociológico seria um exemplo de injustiça social ou de transtorno psicológico, na obra de Mãe, né, de Walter Hugo Mãe, é um símbolo de libertação e de triunfo pessoal, uma demonstração de infinitas possibilidades da alma e da imaginação humana. Cada personagem carrega o seu próprio destino, não com resignação, mas através de um reconhecimento dos seus próprios valores. E aí isso eu acho muito importante, que eu acho que dá uma visão bem inicial, bem bacana do que é cada detalhe, cada minúcia que o autor traz para a discussão sobre cada um desses personagens. Mas sabe o que eu observei nessa trajetória de cada um desses centrais que você fala, seja do Crisóstomo, seja do Camilo, que é o filho que ele perfilha, seja da Isaura, que é aquela mulher que se sentia rejeitada, ou da Matilde, frustrada pelo filho Maricas, ou do próprio Antonino, que é o homossexual filho da Matilde, é que esse processo de encontro pessoal consigo mesmo e o seu valor se deu na intersubjetividade, se deu na interação com o outro. E eu percebo que o papel do Crisóstomo foi muito importante para a Isaura se resgatar, para a reeducação do Camilo. E a Isaura foi importante para o Antonino, como o Antonino foi importante para a Isaura. E o valor que uns foram atribuindo aos outros atraiu os demais. Porque quando a Isaura se viu casada com aquele homem, no outro dia ele fugiu. E ela diz assim: amanhecera vazia, sem ninguém dentro de si mesma, e obviamente ela não viu que aquele casamento tivesse mudado alguma coisa. Mas ela, quando o Antonino some e vai viver alguns graves percalços e sofrimento, né, porque ele vai interagir com outras pessoas, depois a gente vê, e essas interações com pessoas negativas acabaram lhe machucando, né? Ele volta. E nessa volta, de algum modo, é acolhido pela Isaura, mas não como marido. Eles desenvolvem uma amizade. E o Antonino ajuda a Isaura a resgatar a autoestima, e a Isaura identifica no Antonino os valores da delicadeza, da solidariedade, do cuidado. E o Crisóstomo, que é o pescador, que encontra a Isaura conversando sozinha com a areia e com o mar, né? Chorando nas suas pitangas, ele diz: eu quero você.
porque você é essa mulher que conversa com a mãe e com a areia. Ele queria a Isaura independentemente do que ela pensava sobre si. Mas ele a ajudou, de algum modo, também a perceber-se como ela é e em seu valor. Então, eu acho que isso completa muito o conceito de pessoa. O ser humano pode ser visto de modo insular, com limitações de ordem biológica, né, e da natureza, né? Mas a pessoa é um conceito de intersubjetividade, interrelacional. Nós nos desenvolvemos como pessoa na interação com o outro. Né? Isso. É muito legal. Então, vamos começar trazendo mais alguns trechos propriamente do livro. E eu destaco o primeiro assunto, seria a existência da socioafetividade que gerou o vínculo da filiação entre o Crisóstomo e o Camilo. E aí, logo no início do livro, o livro, na verdade, começa dizendo o seguinte: um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo, estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. E aí ele começa a procurar, ele disse que simplesmente vai começar a procurar um filho naquele pequeno povoado onde ele vive, naquela aldeia de pescadores. E aí ele começa a refletir. E isso me lembra também, de certa forma, um pouco a questão da adoção, da fila de espera para adoção, quando ele fala, né? O Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, às vezes, né? na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. Decidiu que sairia à rua, dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia alguma criança sozinha. Pensava o Crisóstomo que, algures, na pequena vila, haveria alguém à sua espera, como se fosse verdadeiramente a metade de tudo que lhe faltava. Ele sentia como se procurasse uma criança que lhe pertencesse e como se a tivesse perdido, algures, num passeio com distração e faltasse apenas reencontrá-la. Perguntava-se que pai seria, assim, a perder-se de uma criança tanto tempo. Que pai seria se chegasse tarde demais? Cada segundo a menos no tempo de um filho era para o pai, uma trágica perda, e nada haveria de o compensar. Então, ele primeiro fala desse filho, essa criança perdida, que está à procura de um pai. Então, me veio logo a imagem do nosso Cadastro Nacional de Adoção, né? E do protocolo imenso que é um processo de adoção. E aqui não cabe a gente discutir a validade ou a invalidade. Assim, na verdade, eu não falaria nem justiça, mas assim, a adequação de tanto procedimento. E, enquanto isso, os anos passam rápido, né, gente? Os anos passam rápido. E as crianças que antes tinham 1 ano vão ter 4, vão ter 5, vão ter 16, e aí elas vão deixando de ser o alvo daquela adoção, que muitas vezes ainda é um desejo pessoal e não uma forma de colocação da criança numa família, né? Porque a gente tem essa tensão. Quem adota está pensando em realizar o seu projeto pessoal, como o próprio Camilo. E a adoção no Brasil procura funcionar um pouco distanciada disso. Se coloca mais como um instrumento de colocação da criança numa família substituta. Não que isso não seja importante, né? Mas quantas crianças estão realmente se perdendo nesse caminho? Num país porque não se adequam à adoção. Tinha a tradição de uma adoção intuito personae, nós não nos propusemos a discutir isso, a adoção intuito personae ou a adoção desse sistema de cadastro. Mas acho que falta algum ajuste para acelerar um pouco mais esse processo, porque ao tempo em que tem muita gente querendo adotar, tem muita criança também disponível, né? Às vezes não tem um encontro de contas. Isso, né? O perfil não se encaixa, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, se essas pessoas que figuram no cadastro de adoção, elas compreendem o real sentido do que seria uma adoção. Porque você parece que é como se a gente fizesse no Cadastro Nacional um verdadeiro classificado de filhos, né?
Então eu só quero um filho, como se fosse eu estivesse comprando um celular, uma televisão de última geração, que se não tiver aquelas especificações, não vai atender as minhas necessidades como pai ou como mãe, né? Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Continua pior porque tem um momento na devolução, né? Embora a lei diga a adoção é irrevogável, ainda tem gente que volta com o filho com vício oculto, avaria. E o Crisóstomo tinha uma paciência. É claro que os trechos, porque quando você pega uma criança como o Camilo, que foi, primeiro, filho de 15 possíveis homens, segundo, rejeitado por esses homens, terceiro, nascido numa circunstância, como a Anã diz, não foi fruto do amor, foi fruto de pouca resistência, né? E assim ele é, primeiro criado por um senhor que tinha mais essa ânsia de ter para si esse complemento, né? E aí ele vai, por sorte, ser realmente acolhido de maneira genuinamente amorosa pelo Crisóstomo, mas ninguém sabe o tamanho os embates que eles tiveram, o quanto foi cara ou que requereu paciência, essa chamada educação tardia que o Crisóstomo estava disposto a dar, né? E muitas vezes a gente acha que o filho vem com aquela expectativa que você criou preenchendo o formulário da adoção, né? Nem Exatamente. Os filhos biológicos teriam conseguiriam passar nesse checklist, né? Exatamente. E aí eu vou trazer agora o trechinho em que o Crisóstomo ele encontra o Camilo, né? Então, em que esse encontro se dá e se constrói essa relação. Aí ele relata: ouviu dizerem que havia um novo companheiro, um rapaz pequeno que precisava trabalhar. Era um rapaz pequeno de 14 anos, deitado à vida depois que seu avô morrera. Estivera 20 dias fechado em casa, sem coragem para sair, disse alguém sobre ele. Era um menino pequeno, um corpito de poucos quilos e muito susto. Assim o viu o Crisóstomo. Era um menino na ponta do mundo, quase a perder-se, sem saber como se segurar e sem conhecer o caminho. Os seus olhos tinham um precipício. Com a sensibilidade de que era capaz, o Crisóstomo disse ao filho que ele não podia ficar sozinho numa casa velha, nem embarcar antes de acabar de vontade de estudar, porque o menino foi buscar trabalho de pescador. Perguntou-lhe por responsabilidade, contendo a ansiedade, mas assim perguntando como se fosse uma coisa normal, se podia ser seu pai, porque havia metade de si que apenas estaria completa quando tivesse um filho. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim. Aos poucos, o pescador e o pequeno rapaz eram vistos por todos como os mais normais, pai e filho. E havia já gente que julgava que fossem pai e filho desde sempre. E eram mesmo, porque se sentiam inteiros, porque ainda antes de se encontrarem, já eram parte um do outro. Eu me lembro nesse trecho, eu me lembrei de uma musiquinha do Chico Buarque, que é aquele diz assim: vivia a te buscar porque pensando em ti corria contra o tempo, né? Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme, a ação que não valeu, né? Então, assim, essa ausência que busca esse quê, né? O Crisóstomo, o filho e o amor, a Isaura, o amor, o Antonino, a aceitação. Mas nesse trecho que você fala, se a gente fosse pensar sob a perspectiva jurídica, Patrícia, eu aqui puxando, porque isso tem me chamado a atenção nos últimos tempos, sobre critério de filiação. Seria essa socioafetividade nesse eu quero ser seu pai, você quer ser meu filho, um ato de autonomia? Será que isso seria, se a gente fosse usar aqui Ponce de Miranda para prestigiar também o nosso mestre, professor Paulo Lobo, será que isso é uma conduta que implica em resultado ou é um ato jurídico lato sensu? Né? Para mim, que como se fosse um ato fato, igual à união estável. Né? Você, pela conduta, vai perfilhando, vai perfazendo elementos objetivos que dizem o que é ser pai e filho, como também diriam, no caso de união estável, ser companheiro ou companheira. Né? Na verdade, eu acredito que essa manifestação de vontade é apenas o pontapé que dá início à convivência familiar, e essa convivência, e esse tratamento, e esse cuidado, e essa assunção das funções parentais pelo Crisóstomo é que acaba transformando aquela situação de fato, né, numa relação jurídica. Então, a conduta que
independente de uma vontade expressa, né, tem um evento como resultado, seria esse ato fato dessa perfiliação aí, né? Outras vezes não, outras vezes a pessoa vai lá e registra. E recentemente o STJ já decidiu, né, pela irrevogabilidade, quando a gente vê que muitas jurisprudências já caminhavam nesse sentido. Mas sabe que, mas eu não vou puxar aqui, eu já ia me empolgando aqui nos critérios de filiação. Vamos voltar para o livro. Bom, tem outro momento, né, que é o que eu disse que me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção foi justamente pelo fato que você destacou. Todos os demais personagens têm nome, menos a Anã. Não, ela não e tem. Aí, é sempre a Anã, ela é sempre referida como a Anã. Porque o que a define é a deficiência. E ela é prescindível daquele universo, ela é prescindente, ela não tem chave de acesso às relações sociais. Ela vive numa casinha de boneca que tem uma cama de casal grande. Exatamente. Né? E aí só para reforçar aquele argumento de como as pessoas viam essa Anã, né? Ela se relata no capítulo, né? Começa o capítulo da Anã dizendo: num pequeno povo do interior vivia uma Anã, de quem todos se apiedavam. Diziam que era uma coitada, a medir uns 80 centímetros, atrapalhada no andar, os olhos grandes, sempre cansados. Chovia toda a água do mundo e as mulheres do pequeno povo revezavam-se pelos caminhos a irem levar cuidados à vizinha mínima e desgraçada. Pareciam estar numa casa de bonecas e ser tudo feito para brincar. Podiam quase pensar que a vida da Anã era de brincar, como se ela só brincasse. Coitadinha, diziam, só brinca, não faz nada sério. Nunca se tornaria uma pessoa adulta. Sobretudo, o não ter homem era o que fazia com que pensassem que a vida da Anã era só brincar e sofrer com dores. E aí tem um trecho que ela diz, a Anã relata que ela esperava por um cavalheiro com um coração grande. E até as pessoas associam o coração grande ao órgão sexual, né? Enfim. E aí ela disse que e aí as pessoas que ouviram pensaram que ridícula soava a ideia de uma triste anã querer amar se o amor era um sentimento raro já para as pessoas normais. Aí o autor ainda faz para as pessoas. Ou seja, a anã sequer era considerada uma pessoa, nem uma pessoa normal, que não era digna de ser tratada como uma adulta, como uma pessoa capaz, autônoma e que fosse merecedora de ter um amor. Essa parte que destaca o capacitismo, né? Ou seja, ela é uma pessoa alijada de todos os processos que são exercidos na vida coletiva. Ela não tem, e assim mais, sabe? É sempre tendo por referencial uma pessoa normal, critérios de normalização em todas as relações. O andar, o olhar, o vestir, o portar-se, né? A heteronormatividade também. Quanto a Isaura, uma mulher rejeitada, magra, esquálida, então você tinha... O livro está sempre pensando e rememorando padrões de normalização. No caso, Anislai, a Anã é invisível. A invisibilidade só não é total porque ela despertava no outro a piedade. E os piedosos se colocavam como pessoas melhores porque são piedosos. Podiam exercer a sua piedade. Mas uma piedade que está ali na fronteira da hipocrisia e da maldade. Porque a piedade era uma forma de dizer, eu sou bom, eu estou bem. Né? Porque na hora de acolher a Anã, não era a Anã, não era a pessoa que eles acolhiam, era aquela pessoa fora do padrão e que... A sensação que eu tenho é que eles tratavam o meu Anã como um cachorrinho de rua, animalzinho... Mas sabe o quê? Aquela forma como você vê a pessoa com deficiência, de não tratar como pessoa. A pessoa com deficiência se queixa disso, né? Você pergunta para o acompanhante, quando uma mulher com deficiência está grávida, diz quem fez isso com a coitada, né? É o de desqualificar o sujeito como pessoa. E isso remete ao próprio pensamento kantiano, que nada a deficiência, a dignidade seria inicialmente para a pessoa com razão, né? E isso se estendia de alguma forma para
normalidade. A gente tem a tentativa de normalizar o tempo inteiro. O direito, inclusive, fazia isso. E faz, de alguma forma, né? Então, a Ana não estava fora do padrão. Tem um livro do Andrew Solomon que trata, é Longe da Árvore. Ela é totalmente longe da árvore, porque ela não é igual, supostamente, ao pai dela. Não necessariamente os pais eram anãos. E é longe da árvore daquela comunidade. Ela é fora do padrão. E a deficiência sempre foi vista ou como uma maldição, ou como um alijamento, ou como um valor menor. Né? Ela não poderia viver porque ela não está adaptada. Não se podia pensar como hoje, pelo menos do ponto de vista formal, se pensa em que a sociedade se reorganiza para aumentar a funcionalidade das pessoas. Ali não, ali realmente é visível que a pessoa teria que se normalizar. E no caso dela, como isso não era possível, ela vivia à margem, né? À margem de todas essas coisas. É tanto que quando ela é engravida, ninguém acredita. E ela é acolhida pelo médico, né? O médico a acolhe, a mantém, o cuidado que ela recebe é um cuidado técnico. Isso. E é engraçado, né? Não só com relação à Anã, mas a deficiência em geral, como as pessoas desassociam a sexualidade da deficiência, como se o deficiente ele não sentisse desejo, como se o corpo fosse um corpo inferior, que não pudesse ter o prazer presente na sua vida. E isso fica muito claro no livro, quando ele diz o seguinte, né? A história do tamanho da cama. Foram 3 mulheres visitar a Anã e elas sempre tiveram curiosidade de ver o quarto da Anã, que sempre estava fechado. E aí, no momento que a Anã sai do ambiente onde elas estavam, uma delas sorrateiramente vai até o quarto e abre a porta. E aí tem o trecho que diz assim: diante de todas as 3 curiosas, estava uma cama de casal bem grande, semelhante às camas que usam os casais comuns, suficientes para 2 corpos de adulto. Estavam convencidas de que a Anã, coitadinha, perdera o tino, porque tinha começado a sonhar de verdade com um homem. E não estaria a pensar no anão. Pensava num homem de tamanho convencional, que ocuparia espaço de homem na cama, disparatada, que metera no quarto. Ou seja, é como se a Anã, se ela pudesse pensar em ter um envolvimento afetivo sexual, ela só poderia se envolver com um anão. Seria uma ousadia isso, né? Seria uma franca ousadia. Realmente a sexualidade, a deficiência é tabu, né? Tabu completamente. E no caso da Anã, há um corpo que se supõe não ter condições de levar a cabo nem a sexualidade, muito menos uma gravidez. Tanto é que ela morre no livro em virtude dessa gravidez. Os cuidados seriam maiores. E isso pode remontar, Patrícia, inclusive violência obstétrica. Quando muitas vezes assim, por que você foi se envolver com isso se você sabia que o seu corpo não tinha condição, né? Então, mexe na igualdade, mexe no outro tema que é a capacidade de decidir quando a deficiência se trata de deficiência intelectual, né? Porque aí se pensa que a sexualidade, as pessoas com deficiência, especialmente as intelectuais ou psíquicas, ou não teriam sexualidade nenhuma, ou seriam pessoas com libido excessiva, mas quando falta mesmo, é uma educação para a sexualidade. Exatamente porque lá na base se entende que esse assunto não é tema a tratar com pessoa com deficiência, porque aquilo é fora do mundo dela, né? Esse tema me remete muito ao casamento das pessoas com síndrome de Down, né? Sim. Que antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas eram tratadas, né, como incapazes, elas não era permitido o casamento, quando, na verdade, a síndrome de Down, ela não afeta essa capacidade de decisão, de autonomia sobre a própria vida, sobre o próprio corpo. Se a gente pensar na autonomia como uma característica da pessoa, e a filosofia dos direitos humanos hoje usa essa premissa, nós temos, a pessoa tem essa autonomia, mas o desenrolar dessa autonomia na nossa vida se acredita não apenas a uma capacidade de resposta intrínseca, ou seja, a Patrícia tem um talento de compreender melhor as coisas ao seu redor e fazer excelentes escolhas.
mas esse talento pode ser algo a ser desenvolvido em maior ou menor medida. E uma pessoa com deficiência intelectual pode não ter o mesmo talento que alguém típico, mas ela pode se desenvolver a ponto de exercer a sua autonomia, inclusive para uma vida existencial que a leva, inclusive, ao casamento. E, de fato, hoje você tem o casamento entre pessoas com deficiência, não é mais nulo, isso foi revogado, né? Não sem resistência, inclusive, de civilistas. Isso, né? Antes, na verdade, né, o deficiente, a gente tinha um ordenamento que excluía ele como se ele não fosse parte da sociedade, como se ele que a deficiência o isolasse da vida social. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma legislação que visa cada vez mais incluir e fazer com que você, até como reforçando o que você já disse, que na verdade a sociedade precisa se adaptar para acolher essas diferenças e não a pessoa com deficiência se moldar à vida normal, digamos assim. Porque a gente, quando pensava autonomia, a gente pensava numa autonomia insular, tanto na filosofia quanto nas bases do direito civil tradicional. Quando você pensa autonomia e vai olhar Karl Lares, você tem a autonomia e a capacidade de, por si, decidir. Então, ainda soa estranho que a nossa autonomia se desenvolva na interdependência, no cuidado. E essa ideia da autonomia na interdependência é muito presente no documento internacional que trata dos direitos da pessoa com deficiência, como também é presente entre as filósofas feministas. De destacar o papel do cuidado nesse processo de exercício da autonomia. Porque se a gente bem pensar, Patrícia, nós não somos tão autônomos assim, né? Para sempre decidir de modo insular. Decisões importantes da nossa vida, em geral, são tomadas mediante apoio. Isso. E muito mais ainda a pessoa que tem um desenvolvimento, vamos dizer, uma deficiência intelectual, tanto mais ela vai precisar de apoio do que uma pessoa típica. E a nossa vida, na verdade, é muito pautada em fases, né? Etapas que nós somos mais ou menos independentes. E é um tanto quanto cíclico. O livro nos remete a isso, quando traz lá no final, de maneira um pouco paralela, o velho gemúndio, que é um velho de alguma posse, que passa fome, não tem quem cuide. Então, um outro vizinho piedoso vai procurar uma mulher para ele, para cuidar dele. Destacando aí, mais uma vez, o papel do cuidado como sendo um papel feminino, né? E aí esbarra na casa da Matilde, a mãe do Maricas, Antonino. E ela tinha uma criada chamada Rosinha, que era muito espivitada, que fazia tudo de maneira muito proativa, mas que tinha uma filha, ela era mãe solteira, e ela tinha um amante, que era um velho. Então a Matilde já achava aquilo muito estranho, porque o velho não assumia a Rosinha e nem a filha, e ia tocando a vida na conveniência. De repente o seu Gemúndio diz assim: case comigo que tudo que eu tenho você herda quando eu morrer. E aí ela tem um pouco de certo embate. Eu achei interessante quando a Matilde queria convencê-la que era melhor ela deixar o velho com quem ela vivia, que nada tinha a oferecer, para ficar com aquele velho que tinha alguma posse. E aí ela diz aqui: mas, dona Matilde, eu gosto dele, de certo modo, eu gosto dele, eu queria ficar com ele. Mas vou pensar melhor. E aí, no final, ela diz assim: as pessoas são assim mesmo, elas são feitas de imprudência. Né? Às vezes é mesmo. A gente não... Às vezes a gente é feito de imprudência e arrisca, né? Enfim, nem sempre é tão cauteloso. Então, aqui no Nordeste tem um ditado muito particular, que é assim: todo mundo tem 15 minutos de besta no dia, né? Ou então tem uma ansiedade que a imprime a uma decisão mais rápida, mas ali você tem um momento em que o senhor tem uma certa noção das coisas, ele tem preservado o seu juízo crítico, mas tem um corpo que já lhe rouba a independência. E ele precisa de cuidado. E aí o interessante é que ele tem uma galinha gigante. Essa galinha apareceu assim de paraquedas na história. Não sei qual é o papel da galinha, mas é uma galinha que a Rosinha achava que era um avestruz. E aí ela queria muito casar.
e cozinhou essa galinha para servir no almoço do casamento. Na hora de provar a tal galinha, ela morre dura, cai dura no chão. E o Gemúndio, que era, de certo modo, também, como é que a gente chama aquela palavra? Aquelas coisas que a gente tem medo de fantasma, como é o nome daquela palavra? Eu não como, não piso, não sei aonde, na noite, não passo embaixo de escada. O nome disso é o quê? É supersticioso. Superstição, ótimo. Pois é. Então ele era supersticioso, achava que aquela galinha era um animal mágico, ela tinha morrido porque tinha comido a galinha. Então veja que a gente tem preconceito, a gente tem superstição, a gente tem crenças limitantes que vão nos, às vezes, atravancando a vida, né? E sei lá se ela morreu por causa da galinha, o fato é que ela morreu e deixou a menina órfã. E foi essa menina, de certo modo, que resgatou a sensibilidade à mãe do Antonino, que criaram o tal filho Maricas e se sentiu frustrada. E dali em diante elas quebram um pouco a dureza do coração da Matilde, e a Matilde acaba depois acolhendo o seu próprio filho, né? Mas eu comecei a tocar nesse assunto para falar na limitação do gemúndio. Então, pensar na pessoa com deficiência é pensar naquele que tem uma limitação permanente de nascimento, mas é também pensar na nossa limitação se nós viermos a viver muitos anos, porque nós poderemos sim, né? Exatamente. O tema da notícia desses dias é o Cid Moreira, nosso âncora do Jornal Nacional. Quantas vezes a gente não... Bom, anoiteceu com Boa Noite do Cid Moreira, né? E hoje, ele, com 90 e tantos anos, a trama em torno do patrimônio. Será que ele está sendo objeto de abuso da companheira ou dos filhos? Então, sempre vem, nesse momento também da vida, uma limitação na autonomia. Então, a idade, quanto a idade em si não seja razão para castração ou limitação da capacidade civil, ela vem muitas vezes acompanhada de uma degenerescência que nos limita, né? Então, a gente pode até pensar em programar decisões para esse momento final da vida. Tem outro tema que eu acho muito interessante da gente abordar, que é sobre discutir um pouco a função da família, né? Uhum. Sobre essa questão da afetividade dentro da família, o que se busca ao construir uma família, né? E o papel da mulher dentro dessa família. Porque tem um trecho que o autor fala assim: entre si, as vizinhas comentavam que elas falam da Anã, né? Que triste seria a vida sem o amor. E o amor naquele povo não era o amor romântico, era só ter um homem, deitar com um homem, sentir como um homem vasculha o interior de uma mulher. O amor, sabiam todas por igual, era calhar em sorte o casamento e ficar a dois para sempre, com beleza ou fealdade, higiene ou sujidade, conversa ou não. O amor era casar e ter uma garantia contra a solidão. E aí no outro trecho que falam da Isaura, quando ela ainda era jovem, e os pais preparavam ela para o casamento, o autor diz: quando a Maria e o marido prepararam a filha, muito nova ainda, para o filho de um vizinho, falaram tudo o que mandava o juízo. Era uma rapariga bem mandada, especialmente bem mandada. Sabia a tarefa de casa e do campo, haveria de servir de esposa como um brio. E aí, quando eu penso nesses dois trechos, eu fico pensando como até hoje, apesar de toda a revolução sexual feminina, de toda a conquista de direito das mulheres, principalmente em relação às mulheres, como a ideia de sucesso pessoal, de realização, está ligada à ideia da construção de uma família. Não, nada contra a família. Eu acho que realmente as pessoas elas buscam, é natural do ser humano buscar o parceiro, buscar um parceiro de vida, mas como se o casamento ele fosse o ideal de vida, como se fosse uma meta a ser buscada, e sem a qual aquela pessoa que nunca conseguiu atingir essa finalidade, ela fosse uma pessoa frustrada. Olha o trecho da Isaura, quando ela casa e o marido foge no outro dia porque era o Maricas Antonino, né? Tinha casado para resgatar a honra dele.
ela diz amanhecer a vazia, né? Ou seja, a promessa de que o casamento traria plenitude não aconteceu. Mas vejo que ali eu vejo muito mais assim, o embate entre o que é formal e o que é real. Não é que o casamento seja ruim, do contrário, né? O que é importante não é um negócio jurídico, é o que o Crisóstomo destaca, é o afeto, é o amor como sendo o preenchimento dessa ausência, mas um amor que significa essa atitude, essa predisposição natural para ser a favor de alguém. Aí ele completa também quando ele fala de afeto, que é a única forma de pertença. E foi o afeto o remédio para todas as ausências e incompletudes de todos esses personagens. O afeto que se dedicou à educação tardia de um filho que foi acolhido, mesmo não sendo filho biológico, um filho desejado, mesmo sendo um filho socioafetivo. Foi um afeto que resgatou a identidade da Isaura, mulher rejeitada, e com o Crisóstomo ela pôde viver de fato e de direito uma relação, porque o casamento dela com Antonino foi anulado, né? Uma relação plena de respeito, porque ele casou com ela, sendo ela esquálida, magra, de olho fundo, mas era a mulher que tinha a qualidade que ele identificava e que nessa intersubjetividade da Isaura com ele, e na Isaura nas suas outras relações, seja com o Antonino, seja com a mãe, e ela vai percebendo o seu valor. É nisso que eu digo, a construção da pessoa é nessa interação. Eu não me construo como pessoa isoladamente. Não é que você se complete num casamento, mas é o outro, o vizinho, o pai, o irmão, o tio, o colega. A intersubjetividade é um conceito que se conecta do ponto de vista filosófico, psicanalítico, com o termo pessoa. Então, para mim, se pudesse resumir o trecho, duas palavras, esse livro seria as ausências, que é uma palavra que o Mãe usa muito para dizer que as pessoas tinham ausências, né? Ele fala várias vezes, e essa ausência não é só solidão, é uma incompletude e uma sensação de... Se a gente pudesse usar o pensamento bíblico, nós nascemos com essa incompletude porque nós não somos desse mundo. Então, nos falta algo que nos tornará pleno, né? Então, a gente busca, e outras religiões que não cristãs também vão trazer outras explicações. Você vai buscar essa outra metade, mas não é uma pessoa necessariamente. Não é necessariamente o pai biológico, é alguém que vai exercer esse afeto. E aqui São Tomás de Aquino falava da amizade, que na Bíblia é amor, amizade e fé, né? E outras, amor, caridade e fé, e que no trecho, na Suma Teológica dele, ele fala da amizade como sendo esse afeto. O afeto nem sempre foi um componente subjetivo. Na tradição, ele foi também, e hoje ele no direito é assim, é um elemento objetivo, que se faz por conduta de cuidado e solidariedade e empatia. Então, quando Santo Tomás falava de amizade, ele dizia que nas diversas relações existe amizade. No frigir dos ovos, o que há ali é uma corresponsabilidade e um cuidado. Nós somos esses seres que precisamos do cuidado do outro e de cuidar de alguém. É isso. Mas eu achei interessante, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome da... Tem uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa live, a Anisley, eu não sei se é Anislay é minha colega aqui do Ceará, Anislay. Pronto. E aí, quando eu falei essa questão do casamento, né, como uma meta de vida, ela falou que é como se o casamento fosse um certificado de felicidade. E que, na verdade, muito mais do que a formalidade da construção da família, é importante a gente dar valor ao conteúdo daquela relação, independente da forma como ela se caracteriza. Isso. Imagina só, o casamento é um instituto antigo demais. E tanto que a união estável hoje, que antes era concubinato, era chamada antes casamento de fato, né? Mas nós escolhemos, do ponto de vista do direito, a idealização de que o casamento, o negócio jurídico, seria o ideal. Aí, assim, muitas vezes, quando você diz a família hoje não é só a matrimonial, mas existem outros modelos, não significa que a família seja desimportante, mas que o casamento, como negócio jurídico, não pode ser um selo de qualidade da família. Senão, nós não estaríamos assistindo
alguns exemplos que escapam às alcovas e vão para os jornais, como esse DJ, sei lá, quezinho, né? O DJ famoso alguém que se notabilizou porque bate na mulher. E contava com a conivência dos colegas, que isso que é um absurdo, né? Porque briga de marido e mulher não é para botar a colher, é para botar a colher, a concha, a escumadeira, tudo no meio mesmo, porque ninguém pode bater ninguém, né? Nem diminuir, nem ofender. E aí, para a gente já se encaminhando para o final, né, por causa do tempo, a gente falar sobre o último ponto, que é também muito marcante, que é sobre a homossexualidade do Antonino, né, do Homem Maricas, que no primeiro momento do livro ele também não tem nome, ele é sempre referido como o Homem Maricas, mas ao final do livro ele ganha o nome. E isso, Patrícia, eu não sei se eu estou puxando sardinha para o meu objeto de pesquisa. É que se eu pegasse o Foucault, eu vou tendo... ele vai denunciando assim, fora do parâmetro de normalidade, eu vou tendo os resíduos. Aquilo que é fora do parâmetro de normalidade. Quando o Homem Maricas começa com nome, depois fica sem nome, começa sem nome, depois vem ter um nome, ele ainda é mais do que a pessoa com deficiência, que começa e termina sem nome. Exatamente. E aí, sobre esse assunto, tem um trecho do livro que diz: a vizinha insistia, o seu rapaz é maricas para a vida inteira, que ele abana-se como os galhos e tem mais flor do que a amendoeira. Se fosse meu filho, pela vergonha, eu rachava-o a meio e metia no buraco dos cães com sarna. A Matilde não conseguia entender por que lhe acontecera um horror assim. Então, nesse primeiro momento, precisa a gente destacar, né, a questão da própria aceitação dentro da família e de como não só a sociedade, com esses altos índices que a gente vê de agressões e de violência contra a comunidade LGBTQI+, mas como a violência ela começa dentro da própria família. E aí tem um trecho que ele fala, né, dos homens maricas que são espancados e convidados a nunca voltar para casa, e até outras atrocidades muito mais perversas, né? Inclusive de violências muito chocantes relatadas no livro, e que até ele relata que quando a polícia era noticiada, meio que nem dava bola, justamente porque eram crimes praticados contra homens maricas, que fugiam aquele padrão. Então é como se meio que aqueles crimes fossem uma limpeza social. Do mesmo jeito que não se deram ouvidos a Anã, que procurava saber quem era o pai do filho, né? Então, nesse ponto sobre a aceitação por parte da família e da sociedade, sabe o que eu percebi ali, Patrícia? E que corroborou, de certa forma, com um rapaz que eu atendi recentemente aqui no escritório, sofrendo de abuso sexual e homofobia. É que a Matilde, mãe do Homem Maricas, ela até gostava dele, queria aceitá-lo como pessoa, mas a pressão dos preconceitos e da heteronormatividade social a afastava desse movimento de acolher. Mas quando ela encontrou naquele outro povo, do outro núcleo da obra, né? o Crisóstomo, e a atitude dele dizendo assim, o amor é para com qualquer pessoa. Então, eu tenho... O Crisóstomo dizia, isso não está... Eu não me lembro exatamente do contexto da literalidade, mas ele diz assim, não se trata de eu achar adequado ou inadequado, mas de aceitar um outro. E todo mundo precisa ser amado, nesse sentido em que ele diz, de ser a favor de alguém, né? De certo modo, acolher. Quando se viu esse movimento, ela também vai refrear sua rejeição. E aí a gente parece aquele bordão que gentileza gera gentileza, né? Ou seja, você pode ser luz, né? De certo modo, no seu ambiente para desmistificar, fazendo o que o Crisóstomo fez em relação ao Camilo, numa espécie de educação tardia. De tentar fragmentar com a sua conduta e de maneira tão delicada. Para mim, o difícil é aquela delicadeza do Crisóstomo, né? Do pescador, que era um homem rude pela profissão, mas pouco instruído, delicado, instruído na sensibilidade também, né? Então ele vem acolher e aquela atitude de amar acaba contagiando os outros, reeducando o Camilo, quebrando as dificuldades da Isaura.
E a Isaura vai também tentando diminuir a acidez da Matilde, né? Isso. E aí o livro ainda retrata como Antonino ele luta contra aquilo, né? Ele Ele luta tenta, contra. isso. Ele diz assim: o sossego de um homem maricas durava muito pouco, porque a cabeça conduzia para um lado e o corpo para o outro, estraçalhando no meio o coração. Então você vive naquele dilema entre ser aceito socialmente, E não conseguir, né? negando o seu desejo, negando essa sexualidade, mas que ao mesmo tempo o seu corpo ele mostra, ele não consegue esconder. E aí, entre a razão, digamos assim, entre a razão e o físico, o coração é que padecia. Ele era tomado de uma tristeza e de um sofrimento por não poder ser quem ele é. E quis se matar, né? Teve um momento que ele quis dar fim à própria vida. Exatamente. E aí é engraçado como essa questão de como a masculinidade ela é tratada na sociedade, porque não era apenas o jeito afeminado dele que incomodava. Tem um trecho que ele diz o seguinte: ainda que se abanasse como os troncos e deitasse mais flor do que a amendoeira, o importante era que não sentissem os homens o peso do seu olhar e menos ainda o indicador do seu desejo, despontado nas calças. Teria sido mais fácil se o tivessem castrado. Falavam dele efetivamente como um ser aberrante, com algum mistério e muito terror. Então, assim, é como se a sexualidade dele ela ofendesse o outro na medida, no exercício, inclusive, do olhar. Então, assim, não é só o respeito em si da pessoa, mas também nessas relações subjetivas de ele não poder sequer olhar diferente Mas para sabe que um homem. nesse ponto, Patrícia, ali eu voltei na leitura e eu não sei se eu me equivoquei. Ele disse que não estava olhando, que na verdade eu até não sei, né? Porque ele estava no mesmo lugar, ele disse que não estava olhando. Isso. Não, mas assim, Né? muitas Teve um vezes momento que ele disse esses assim, não homens. tava... mas assim, isso é o que acontece muitas vezes. É como se dissesse assim, a presença dele me ofende. Né? É tanto que tem todo aquele dilema do banheiro, né? Que leva ao STGF, quem é que pode usar qual banheiro. Então, é muito tenso como as pessoas se ocupam muito da personalidade do outro, especialmente na esfera da sexualidade. E aí ele busca, por exemplo, no casamento com a Isaura, a honra social que ele havia perdido ao se tornar um homem maricas, né? E aí tem um trecho que ele diz o seguinte: bastaria que se casassem para exibir por direito a honra que todos lhes negavam. Que importava o abandono e o florido, se fosse de papel e missa casado com uma mulher, cumprindo a masculinidade mais exigida pela sociedade. Talvez pudessem beijar-se, fazer um filho, se ela fosse ainda saudável para ter filhos, mas não seria importante. Muita gente estaria só escondida nos papéis e na missa, porque para lá disso poderiam ser muito outra coisa ou até coisa nenhuma. Então, quantos casamentos de fachada as pessoas homossexuais tiveram que se submeter para ter uma respeitabilidade social, vivendo infelizes, não exercendo esse afeto, inclusive tendo uma relação de certo abandono e de certa frustração para dar essa resposta social. E será que essa fachada, esse casamento de faz de conta, né, para acalmar ânimos tão exigentes, será que isso cumpriria o que seria aquele afeto, né, do cuidado, da correspondência? Não necessariamente, né? Pode ser que houvesse ali um grau de insuportabilidade tal, tensionando outros conflitos, né? É muito complexo. Eu achei a forma como o Walter Ugman escreve é inusitada. Ele, não sem razão, tem se despontado como um dos autores mais recomendados, né? É um angolano radicado em Portugal há muito tempo, mas que tem muitas ligações com o Brasil também, né? E é interessante. Eu super indicaria a leitura desse livro, especialmente para quem trabalha com direito de família.
E aí, só para a gente se encerrar, para a gente pensar, né, que até pouco tempo atrás, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, ele não reconhecia a família formada por pessoas do mesmo sexo, né? E que precisou Nem vir a uma família decisão. fora do casamento, né? E aí precisou vir uma decisão do Supremo Tribunal, que é a ADI 4277, para dizer não, a família homoafetiva é sim uma família. Então, que você não precisa construir uma família de fachada para ser considerado uma família. Que você pode, até o próprio, como o professor Paulo Lobo diz, né, que a família é o locus de realização pessoal do ser humano. Você precisa realmente estar naquele local em que você se realiza de maneira individual, mas interrelacional também. Interrelacional. Né? Isso, bacana demais. E aí, para a gente encerrar, eu queria só trazer a última citação que fala dessa ideia de modelo plural de família, né? Que o autor diz assim, o Crisóstomo diz assim, disse que entre a Isaura ser dele e do Antonino era importante que fossem todos familiarmente unidos. Farto como estava de ser sozinho, aprendera que família também se inventava. Muito embora não é que ali fosse poliamor, né? Não era isso. Era que eles não estavam excluindo a amizade do Antonino. Conquanto eles agora fossem uma família. E, na verdade, no final, termina tudo num grande jantar, convidando a Matilde. A Matilde acaba cuidando do velho Gemúndio quando morre a Rosinha. E assim, essa família que se revela pelo afeto como uma família efetivamente socioafetiva. Exatamente. Bom, já chegamos aqui, já passamos de 1 hora. Eu vou liberar a professora, que eu sei que você tem muitas atribuições. Eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser maravilhoso do jeito que foi. Espero que quem tenha acompanhado tenha gostado tanto quanto eu gostei. E agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite e ter trazido tantas reflexões bacanas sobre essa obra. Adorei os trechos do livro no seu sotaque, Patrícia. Que coisa linda! Ô, sotaque lindo, esse sotaque nordestino, que mesmo em tantos estados tão pertinhos e com tanta coisa em comum, todos nós gostamos de cuscuz e baião de dois, né? Nós temos um sotaque diferente. O seu é muito lindo. Então, obrigada pelo convite. Foi um presente a leitura do livro. Obrigada a todos os que estiveram aqui com a gente. A Adélia, estou vendo, eu vi aí o José Antônio Bisneto, vi a Nunes Lyon, a Dani Teixeira, vi até o Jordani, meu irmão, que vai já conversar comigo, eu sei. Então, um beijo bem grande no coração, Patrícia. Obrigada por esse momento. Um beijo. Boa tarde, boa noite, né? Quer dizer, que a gente possa se encontrar presencialmente o mais breve possível para matar a saudade. O mais breve possível, já vamos até ver aí com o pessoal do nosso grupo com rap, né? Tá, joia. Beijo. Tchau, gente. Tchau.